Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e o tema de hoje é Crianças na Umbanda. Já vou pedir para você deixar o seu like. É só apertar like, ajuda bastante o canal a propagar as nossas mensagens e a propagar o crescimento da nossa religião. Então, dê o like, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder. Vamos espalhar os ensinamentos, espalhar o conhecimento, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, em todos os grupos que você faz parte e vamos crescer cada vez mais. O tema de hoje é crianças na Umbanda. Tá, antes de falarmos de crianças na Umbanda, eu preciso dar algumas considerações do que eu já ouvi. Eu já ouvi falar que uma criança não pode frequentar a Umbanda porque é uma seita. Eu já ouvi falar que criança não pode frequentar a Umbanda porque é coisa do demônio. Onde eles estão levando as criancinhas, as nossas criancinhas. Eu já ouvi tanto absurdo na minha vida que eu decidi gravar esse vídeo, Crianças na Umbanda. Eu já fiz alguns vídeos no passado sobre crianças, já dei palestras sobre doutrina umbandista para crianças. E eu me sinto muito à vontade de falar de crianças na Umbanda. Porque eu fui uma criança na Umbanda, eu cresci dentro de um terreiro de Umbanda, eu cresci na barra da saia de uma preta velha, eu cresci na saia da cabocla da minha mãe, Cabocla Iracema, benção maninha, da mãe Saipuna, preta velha da minha mãe, benção maninha. Então eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse tema. Então, vamos definir primeiro, Umbanda é uma religião. Nós temos que definir a religião como algo que se religa ao sagrado, que se religa ao divino. Aliás, religião é isso, né? Religar-se ao sagrado, religar-se ao divino. Religião é uma conduta moral e ética. Religião é algo que nos eleva a vibração e nos eleva a encontrar dentro da religião meios para sermos pessoas melhores. Umbanda é uma religião e por ser uma religião eu gostaria de transmitir digamos assim, um significado que eu tenho para vocês aqui. Umbanda é uma religião? Sim, é uma religião. É a doutrina espiritualista com diversas influências religiosas que nos ensina a extinguir do nosso íntimo o fel dos maus instintos. É a doutrina espiritualista, é a doutrina espiritual que traz os ensinamentos dos nossos antepassados como experiência de vida e nos eleva em vibração rumo ao encontro com o Divino Criador. Umbanda é uma religião e por ser religião me faz congregar com as pessoas à minha volta e com o meu meio, como meio e como objetivo de crescer espiritualmente. Umbanda é uma religião e por ser religião me conduz a aceitar e entender as diversas culturas, as diversas formas de cultuar a Deus, as diversas formas de cultuar o sagrado. Umbanda é uma religião e é através dela que eu, Paulo Ludogero, a minha família praticamente inteira, os meus filhos de santo, meus netos de santo e todos vocês que me assistem e que seguem aquilo que eu digo e nos ensina a conviver em grupo, respeitando as diversas diferenças, seja étnicas, sejam culturais, sejam de cor de pele, etc. Umbanda nos ensina a sermos pessoas que buscam a evolução espiritual e não sermos pessoas que buscam a evolução material. A evolução material é uma consequência daquilo que eu busco espiritualmente, porque eu estando equilibrado espiritualmente, eu consigo me equilibrar no mundo material também. Umbanda me ensina a controlar as minhas emoções, a controlar as minhas ações, e é por isso que eu me sinto muito à vontade de falar que meu filho também cresceu na Umbanda. Meu filho vai desde pequenininho no terreiro, ele ia no carrinho. Meu filho cresceu no colo do Exu, cresceu no colo do caboclo, no colo da preta velha. Meu filho cresceu sendo embalado pela preta velha. E meu filho hoje já é adulto
e continua sendo para a espiritualidade uma criança, assim como eu, assim como você. Somos eternas crianças para os nossos pais. E te digo com muita clareza, somos eternas crianças também para a espiritualidade. Porque somos eternos aprendizes de Umbanda. Umbanda não é uma seita, como muitos falam, e não está ligado a nada negativo. Quem comete desatinos, quem comete erros e faz coisas negativas são os seres humanos. E diga-se de passagem, isso não é só na Umbanda, isso é também no protestantismo, é também no catolicismo, é também na doutrina espírita de Kardec, é também em outras religiões, porque onde está o homem é passível de erros. E por ser passível de erros, é que buscamos a religião como meio de sermos pessoas melhores. Umbanda não é seita. Eu até gostaria de usar aqui o nosso Google aqui, para ler aqui para vocês. Seita é um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de crenças religiosas ou filosóficas que diferem daquelas dos grupos hegemônicos. Ou seja, quando existe um grupo maior e aquele grupo é minoritário, o maior considera aquilo uma seita. Então, quem nos considera uma seita pode até ser maior, pode até mais número, né? É maior número de pessoas, mas está longe de ser algo ligado ao negativo. Está muito longe de ser algo ligado à força das trevas. A Umbanda não é politeísta. Você pode me perguntar, a Umbanda é politeísta? Vocês cultuam diversos orixás. Aliás, o que são os orixás? Porque essa é a coisa que sempre todo mundo fala. Você vai ensinar para a criança que existem diversos deuses? Você vai ensinar para a criança que existem diversas formas de culto? Existe um deus disso, um deus daquilo, um deus daquilo? Não. Isso é puro falta de conhecimento. Isso é pura falta de estudo. É pura falta de se aprofundar para conhecer antes de criticar. Porque se conhecessem a Umbanda, como eu conheço, jamais falaria isso. Jamais falaria que uma criança vai cultuar diversos deuses, que não vai nem saber quem é Deus. Porque a Umbanda, ela é monoteísta. Ela cultua Olorum, ou como é chamado por muitos caboclos, Tupã Maior, por muitos pretos velhos, Zambi. Os diversos nomes de Deus. Aliás, não importa se você chama de Deus, Jeová, se chama de Olorum, se chama de Zambi, Tupã Maior, Alá. Não importa. Porque nosso Pai Maior, Ele sempre será o Pai Maior. Na minha crença, na minha religião, na Umbanda, nós chamamos de Olorum, Olô, Senhor, Orum, céu, Senhor do céu. Tupã Maior, ou seja, Tupã, o sopro maior de Deus. Zambi, o Criador, e assim por diante. São formas diferentes de se cultuar. Os orixás não são deuses, são emanações divinas do Criador. A emanação da fé, a emanação do amor, a emanação do conhecimento, do equilíbrio, da ordem, da geração e assim por diante. A emanação de uma força, e aonde representa a força da natureza, que é representada pela força da natureza. Então, Pai Paulo, é o mesmo Deus do cristianismo? Sim, é o mesmo Deus do cristianismo. É o mesmo Deus de outras culturas? Sim, é o mesmo Deus de outras culturas. Ainda que existem culturas que o chama de deusa, a mãe. Deus para mim é pai, mãe, é filho. Todos em um. É o Criador do universo. É o Criador de todas as centelhas que vibram a sua fé e as suas emanações. Quando nós falamos de criação divina, nós estamos falando de tudo o que nós sentimos e de tudo que nós respiramos. Quando eu sinto a chuva cair sobre mim,
quando eu sinto as quedas das águas das cachoeiras, quando eu sinto o mar, quando eu sinto o vento, quando eu sinto o calor do sol, quando eu sinto a brisa da manhã, quando eu toco nas folhas e sinto o orvalho, ali está a representação das emanações divinas do Criador. Deus está em tudo. E por estar em tudo, uma fé não deve ser vendida, não deve ser dada com uma cartilha. Uma fé deve ser sentida, deve ser conduzida para que a pessoa sente. E assim é com a criança. Você a conduz, você não a força. Você a conduz dentro de um meio e nesse meio ela vai se encontrar, porque ela vai aprender a sentir a paz, o amor, a confiança, esperança. Ter algo em que acreditar que não seja palpável, que não seja muitas vezes visto, mas sim sentido. E a criança, quando ela está no meio de uma gira de umbanda, ela facilmente vai sentir através da emoção, através das palavras, através do gingado, através da dança. Quando uma criança vê os orixás dançando e cada um de uma forma, ela se encontra naquele meio de dançar e busca na dança o seu encontro materno ou paterno. Então Deus é um só e os orixás são emanações divinas da criação. E toda criança deve se encontrar com essas emanações divinas. A partir de que idade todas as crianças podem frequentar a Umbanda? Olha, eu frequento o terreiro de Umbanda desde a barriga da minha mãe. Ou seja, eu era um feto, eu já frequentava o terreiro de Umbanda. Quando eu fui trazido a concepção da vida ali, né, para fora do útero da minha mãe, eu já era embalado ali pela Preta Velha. Eu já estava junto ali com os caboclos, com os exus, pombagiras ali no meio. Então, não existe uma idade para você entrar, para você levar seu filho dentro de um terreiro de Umbanda. Não existe uma idade mínima, não existe uma idade máxima também. Mas hoje aqui nós estamos falando sobre crianças. Nós estamos falando como as crianças devem entrar no terreiro de Umbanda, devem estar dentro de uma casa, dentro de um terreiro. É isso que nós estamos falando aqui hoje. Então vamos ficar nisso. Todas as religiões que eu conheço, elas têm grupo de crianças para levar o estudo, o evangelho infantil. Nós também temos doutrina umbandista para crianças. Nós temos também como levar esse conhecimento para crianças. A única questão é como tocar a criança, como deixar a criança à vontade, para que ela sinta a energia dos orixás, para que ela sinta a energia das entidades de trabalho com um sentimento mais puro, que é o que ela tem. Não enxergando como barganha, como meio de troca e etc. Existem muitas formas de ensinar Umbanda para crianças. Existe, por exemplo, você quer ensinar sobre Oxalá. Oxalá é a paz, é a fé, é a tranquilidade. Como ensinar para a criança que o momento que Oxalá está próximo dela naquele momento? É no momento quando vocês estão prestes a dormir. Vamos ficar quietinho para que a paz de Oxalá possa vir sobre nós agora, para que o sono possa vir em paz e com calma. Como explicar o amor de Oxum para uma criança? É você abraçando a criança, dizendo que a ama. Fala, aqui agora eu estou vibrando o amor de mamãe Oxum para você. Como explicar a força de Xangô? Caiu no chão, levanta, seja um pai Xangô, levante-se e seja forte como uma rocha. Não tenha medo de cair, mas levante e seja forte como uma rocha. Como explicar lutar com as guerras, com a espada de Ogum? Olha, seja forte como Xangô, mas agora caminhe reto, olhando para o chão para não tropeçar. Seja um Ogum, ande reto, sem medo de cair, porque Ogum não tem medo de cair. Como explicar Oxóssi?
Olha, as plantas, elas existem. Nós não devemos cortar as plantas, porque as plantas têm vida. Elas se doam para nós. Mas Oxóssi reina sobre todas as plantas, reina sobre todas as matas. É Oxóssi, através das ervas, através das folhas, que nos dá os alimentos necessários. Oxóssi é prosperidade, é fartura. E assim você vai construindo dentro de um arquétipo do orixá, transmitindo para a sua realidade dentro da sua vida. Olha, muitos terreiros de Umbanda já aplicam a doutrina umbandista para crianças. Doutrina esta que, diga-se de passagem, muitos terreiros não fazem. Dentro da nossa casa, nós tivemos vários anos de estudo, que eu tinha muitas crianças aqui, com a ajuda do Preto Velho, nós conseguimos dar aula para essas crianças, ensinando elas através de dinâmicas, através de atividades. Foi assim que nasceu o nosso livro, Axé Mirim, Doutrina Umbandista para Crianças. Foi assim, dando aula para as crianças do nosso terreiro. Hoje as crianças são tudo mulher, mãe, pai já, está tudo adulto aqui no terreiro. Eu acho que eu tenho uma única criança com idade de 10, 12 anos e tem agora a nossa mascotinha, que a gente leva no colo. Que vai no colo, no meu colo. Às vezes eu estou abrindo a Gira, ela está no meu colo, que é a filha da minha filha Nathalie. Está ali junto com a gente. E isso para mim é uma alegria. Porque se nós não cuidarmos das crianças, não levarmos as crianças para dentro do terreiro, como será o futuro da nossa religião? Por isso que devemos trazê-las para dentro do terreiro. Tá, Pai Paulo, mas a partir de que idade? A partir de qual idade devemos trazer a criança para dentro da corrente, para trabalhar como médio da corrente e também não atrapalhar a corrente como um todo? Porque o senhor sabe, né? Criança é criança. É verdade, criança é criança. E rouba a nossa concentração muitas vezes, viu? Tira a nossa concentração. Às vezes eu estou concentrado ali na gira ali, a minha mascotinha sai batendo palma lá, quer bater tambor, eu já perco concentração na hora, estou batendo bronca dos guias às vezes. Se concentra? É verdade. Mas assim, se nós proibirmos a entrada dessas crianças dentro do terreiro, elas vão ficar com quem? Nem todo pai, nem toda mãe tem alguém que fica com o seu filho. E nem todo pai, nem toda mãe tem condições de pagar uma babá. E nem todo pai e toda mãe vai querer deixar o seu filho com outra pessoa ou com alguém. Logo, elas têm que ser trazidas para onde? Para dentro do terreiro. Então não existe idade. Pode vir no carrinho, pode vir de colo. Agora, fazer parte da corrente como um todo, trabalhar como médio de corrente, eu tenho uma proposta para te fazer. E essa proposta você vai me entender. Dentro da curimba dos nossos atabaques, ali com a gogô, com o ganzá, com o xiquerê, o afoxé, com os instrumentos que existem muitas crianças que vão aprender a tocar esses instrumentos e vão aprender a cantar, vão fazer um coral imenso para o seu terreiro e serão excelentes curimbeiros, excelentes tabaqueiros, porque começaram desde criança. Com isso, o que eu quero dizer? A porta de entrada de uma criança para participar da corrente é a curimba. Elas não devem ser responsáveis pela curimba, isso não. Elas não devem ser, responsáveis por movimentar a energia, isso não. Mas elas devem estar na curimba, acompanhando aqueles que são responsáveis por movimentar a energia. Meu filho, desde pequenininho, toca o afoxé, que nós chamamos, é o xiquiri, aquele instrumento que faz assim. Desde pequenininho. Depois ele cresceu, quis aprender a tocar tambor. Nossa, e é um excelente tabaqueiro. Canta como ninguém. Meu filho tem um ouvido musical que eu não tenho. Quando tem um atabaque desafinado, ele está lá, ele está longe, ele chega e fala, tem um atabaque desafinado. E para mim está tudo igual. Está tudo igual, está tocando tudo igual. Quando nós vamos num terreiro visitar, ele ficou olhando e falou, tá, que foi? Não, tem um atabaque que está apertado demais. Ou está apertado de menos, sei lá eu. E para mim está tudo igual. Ele tem esse ouvido, eu não tenho. Então ele se tornou, dentro do nosso terreiro, uma referência como curimbeiro, como tabaqueiro. E os seus filhos também podem se tornar referência como curimbeiros, como tabaqueiros. Então, a porta de entrada para uma criança é a curimba. Deixe as crianças cantar,
Ensine as crianças a cantar. Ah, não quer tocar, eu não sei tocar nenhum instrumento. Bate palma. Ajuda a cantar. Incentiva as crianças a cantar e a participar da corimba. Essa é a porta de entrada para uma criança fazer parte de uma corrente sem prejudicar alguém. Agora, se você está me perguntando, a criança pode trabalhar incorporado? Aí eu vou te dizer que não. Ela deve participar das gírias de desenvolvimento, deve participar da corrente como um todo, porque ela faz parte da corrente. Agora, você forçar uma criança a incorporar, isso tem que ser natural. Não pode ser forçado, não pode ser, digamos, induzido. E muito menos, dentro da minha concepção, por mais que uma criança tenha um grau mediúnico altíssimo, que já incorpora tudo, não deve ser colocada para dar consultas com as suas entidades. Porque existem vários fatores que podem atrapalhar a evolução psicológica desta criança. Meu filho mesmo, o Renan, a primeira incorporação dele foi aos 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, ele incorporou. E foi até uma situação engraçada, vou até contar para vocês. Nós fomos numa festa de boiadeiros da Mãe Márcia Vilas Boas. Aliás, meus sobrinhos aí da Mãe Márcia, aquele abraço, sintam-se abraçados. Nós fomos numa festa de boiadeiro. O terreiro de manhã foi, meu terreiro também foi, e lá nós estávamos congregando, né? Os boiadeiros incorporados, estávamos ali congregando, e o Renan chega para mim e fala: pai, não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal. Aí eu coloquei a mão nele, ele estava quente, estava muito quente mesmo. Aí ele falou: nossa, ele está com febre. Então eu chamei a Kátia, minha esposa, chamei a mãe dele, chamei a minha mãe, falei: estou indo embora, estou indo isso, estou levando o Renan no médico, né? E me despedi, fui me despedir do boiadeiro. Falei: seu boiadeiro, seu João, estou indo embora, né? Meu filho está passando uma... Aí ele falou: não, deixa eu lá ver o menino. Aí ele veio, foi ver o menino, ele olhou o menino, ele olhou para mim: você vai levar ele mesmo, tem certeza? Pai, ele está com febre e tudo. Aí eu peguei o Renan na mão para levar ele. Vamos, filho, vamos embora. Aí eu tô andando, a mão dele vai e faz assim na minha mão, ó, puxa, né? E quando eu olho para trás, gente, o Renan é pequenininho assim, né? Eu vi um boiadeiro, eu não tenho evidência, tá? Mas eu vi um boiadeiro adulto, atrás dele. Nossa, gente, a primeira sensação que eu tive foi: meu pai, o senhor não cabe dentro dele não, o senhor é grande demais. Foi o primeiro pensamento que me veio. É claro, naquela hora eu nem pensei em acoplamento áurico, não pensei em manifestação através dos chakras, não pensei em nada disso, eu pensei só: meu pai, o senhor não cabe dentro dele não. Eu me lembro dessa cena até hoje. E o fato curioso que teve um DVD que saiu nos 100 anos de Umbanda, no centenário da Umbanda, onde aparece ali em destaque, assim, primeira incorporação de uma criança. E quem fez esse DVD conseguiu, através da Mãe Márcia, com nossa autorização, destacando dentro do centenário da Umbanda aquela primeira situação. Né, ali o Renan incorporando pela primeira vez, porque ele mexeu e depois ele perdeu, ele ficou assustado, mas o boiadeiro chegou, bateu cabeça, cumprimentou o boiadeiro, cumprimentou a gente e foi embora. Foi a primeira incorporação do Renan. Depois disso ele teve, dentro da sua vida, a vida espiritual, teve a sua condução, incorporando caboclo, preto velho, criança, Exu. Mas até ele completar a maioridade, nem passe nós deixávamos dar, nem passe. Incorporava, trabalhava, íamos lá, conversávamos com os guias, pedíamos proteção para ele enquanto criança, enquanto pessoa, enquanto ser humano, ser espiritual, mas nem passe nós deixávamos dar, por N fatores. Era uma criança ainda. Agora ele completou a maioridade. Não, meu filho, vamos trabalhar, vamos dar passe. Se for médio de consulta, vamos dar consulta e vamos que vamos. Mas o Renan, ele ama o tambor. Ele ama o tambor. Então ele prefere ficar cantando e tocando do que ficar trabalhando mediunicamente. Mas vira e mexe, ele dá a passagem para os seus guias. Trabalhar
dentro de um terreiro, de Umbanda, não significa que a criança tem que incorporar, e sim que ela tem que participar. Criança pode usar guia de proteção? Não só pode como deve, mas ela deve ser orientada sempre, que ela deve ter aquela guia como algo sagrado, não como um objeto de brincadeira, não como um objeto de lazer ou de que fique à mostra para mostrar para os amiguinhos, para mostrar para todos. Não, ela tem que ser educada nesse seguinte sentido. A guia de proteção é para proteção. Mas, pai Paulo, guia de proteção para uma criança? Criança já não tem uma proteção natural? Ué, desde quando que eu me entendo por gente, a gente benze criança de quebrante. De quebrante. E quebrante também é uma carga energética negativa. Se ela tivesse uma proteção tão boa e tão natural assim, nem quebrante ela pegaria. É claro que a criança tem sim uma proteção natural, tem sim uma proteção que repele determinadas energias negativas, mas não, a criança ela é uma criança e naquele momento ela está criança, mas o espírito dela pode ser um espírito muito velho. Pode ter passado por N situações, e por ter passado por N situações, pode ser que aquela criança não seja criança aos olhos dos inimigos espirituais. Então, guia de proteção pode e deve usar. Não só pode, como deve usar. Criança pode tomar banho de erva? Sim, pode e deve, porque ela está criança, o espírito pode ser antigo. E sim, ela deve, porque a criança, principalmente por ser, digamos, ingênua e, digamos, inocente, ela pode absorver cargas energéticas negativas de diversas pessoas à sua volta, inclusive dos pais. Então, sim, a criança deve tomar banho de ervas. Até banho de descarrego, pai Paulo, até banho de descarrego. Em casa eu sempre fiz banhos de descarrego para mim, para o meu filho, e meu filho, graças a Deus, cresceu, não tem problema nenhum até hoje. Graças a Deus, energeticamente não. Tem problema como todo mundo tem. Problemas na vida, problemas profissionais, problemas do cotidiano. Isso todo mundo tem. Agora, problema energético por causa de um banho de erva, meu filho não tem. Não porque ele não por ter tomado, né, um banho de descarrego quando era criança. Pelo contrário, apenas ajudou ele a crescer com uma proteção melhor. E toda criança deve tomar. Agora, devemos sim tomar cuidado. O mesmo banho que serve para mim, enquanto ervas, estou falando fitoterapicamente agora, enquanto ervas que não infringe na minha pele nenhuma alergia, pode ser que no meu filho ou no seu filho pode dar alergia. Aí você tem que tomar cuidado, porque principalmente as ervas de descarrego, de um modo geral, são ervas que têm um grau de toxicidade maior, são tóxicas. E por serem tóxicas, elas têm, digamos, um veneno, Então, pode infligir na pele uma determinada alergia. A criança pode tomar banho de descarrego, mas devemos ter esse cuidado para não... Então, use um pedaço da folha, não use uma folha inteira quando você vai dar banho no seu filho. A arruda, por exemplo, tem um grau de toxicidade grande. Então não use o galho, use umas folhinhas para dar banho, inclusive para bebê, para criança, olha só, para criança, tá? Bebezinho, quando você estiver dando um banho na banheira ali, pega 3 folhinhas de arruda, consagra Oxóssi, consagra os orixás, consagra a Ibeji, pedindo que aquelas folhinhas ali naquele momento tire todo o quebrante da criança, tire toda a energia negativa que ela possa ter absorvido dos pais, absorvido das pessoas à sua volta. E aí você dá o banho no bebê, tira, pronto, e a água, você despreza a água no tanque, alguma coisa. Estou falando daqueles bebezinhos que a gente dá banho. Tem que tomar cuidado também quando a criança é um pouquinho maior, para ela não pegar a folhinha e colocar na boca. Isso você deve tomar cuidado natural. Mas, sim, toda criança pode tomar banho de ervas. Toda criança não só pode, como deve. Existem banhos até que, principalmente crianças que são, digamos, hiperativas, que tem um grau de... não para nunca. Existem alguns banhos que ajudam a criança a ficar mais calma, ajuda a criança a ter
mais serenidade. Assim como aquelas crianças que são muito apáticas, também muito quietinhas, existem alguns banhos de ervas que fazem a criança ser mais ativa, que pode ser uma questão de energia. Então sim, vamos estudar, conhecer as ervas e aplicar as ervas corretas. E não sair pegando receita de Google, receita por aí, não. Estude, aprenda você, consulte teu pai de santo, consulte tua mãe de santo, consulte seus guias, se conecte com os seus guias, para que eles possam te passar melhor informações sobre as ervas que seu filho pode tomar. Vamos lá. As crianças podem participar do ritual de defumação? Não faz mal. E se a criança for alérgica? Olha, as crianças podem participar do ritual da defumação sim, é até bom porque limpa a aura espiritual dela, pode purificar e desobstruir os chakras dela. Então, ela deve participar do ritual de defumação. Agora, existem crianças que são alérgicas. Então, se elas são alérgicas, no momento da defumação, que é aquela fumaça mais, digamos, maior, né? Que vai todo o terreiro vai ser defumado, todos os médios, aquela fumaça vai crescendo, ainda mais se usar a resina, a fumaça sobe demais. Então, defume a criança e leva ela para fora. Espera acabar, espera dissipar um pouco a fumaça, depois traga ela de volta. Não vejo problema nenhum da criança participar de uma defumação. Agora, se ela for alérgica, ao mínimo que seja de fumaça, ao mínimo, né? Aí sim, antes de começar a defumação, vá para fora do terreiro, espere o pai de santo passar, que ali ele passa, já se dissipa no ar mesmo, né? Ali não vai ter tanto problema do que ficar, que dentro do terreiro a criança fica inalando, né? Fora do terreiro ela não vai inalar, ela vai se dissipar com o vento, com o ar. Então, isso eu acho que você estando de pleno acordo com seus pais de santo, seus pais de santo, entendendo essa situação, eu não vejo mal nenhum. Não vejo mesmo. E é importante aprender sobre esta questão da defumação, porque ela faz bem, porque os pais também devem defumar as suas casas, devem defumar os seus ambientes familiares. E numa situação dessas, abre todas as janelas, abre as janelas, porta, defuma, tira a criança para fora e faz a defumação na sua casa. O que você não pode é ficar sem um método que te ajude a defumar a sua casa, que te ajude a purificar a sua casa, não defumar, que te ajude a purificar a sua casa e o ambiente, para que a criança fique mais bem, digamos, melhor na casa. Então, participe sim da defumação. Uma criança pode sofrer obsessão? Pode. Pode sim. Muito, aliás. Porque a criança, ela está criança. Mas seu espírito pode ser um guerreiro que combatia as trevas, um guerreiro que combatia os mundos trevosos, combatia espíritos que são completamente negativados. E quando ela resolveu encarnar, embora seus símbolos sagrados sejam adormecidos, as suas marcas espirituais sejam adormecidas, aquela criança pode trazer algum gesto, alguma fala que desperta no mundo das trevas uma curiosidade, fala assim, pode ser, então vamos atacar, antes que ele cresça e crie forças no mundo terreno. Então uma criança sim pode sofrer obsessão. Logo, se ela pode sofrer obsessão, daí a necessidade de usar uma guia de proteção, frequentar um terreiro de umbanda, tomar banho de ervas, participar da defumação, enfim, ter uma religião e participar da sua religião com muito amor. Olha, a gente sempre fala assim, né, que um espírito jamais seria capaz de obsidiar uma criança. Ele não vê o estado que está, ele vê a oportunidade. E se ele pode, um espírito negativado, né? E se ele pode ter essa oportunidade de atacar um inimigo, ele vai atacar. Agora, isso não é só uma questão de inimigos, pode ser também uma questão de que os pais sejam os inimigos e ataca a criança para afetar os pais. Existe também a criança ser um polo de luz. E de diversos espíritos sofredores, não obsessores, se aproximam da criança como meio de alcançar uma luz. Aí nós estamos falando de crianças que têm muita mediunidade, muito grau de mediunidade
e que são facilitadores para esses espíritos sofredores, para eles alcançarem a luz e serem encaminhados. Então, uma criança pode sofrer de um modo ou de outro uma certa obsessão, e por isso ela deve ser cuidada, por isso ela deve ser preservada. Nossa, meu filho então não pode mais brincar na rua, meu filho então não pode mais sair porque os inimigos podem identificar ele? Ué, mas se ele é um guerreiro da luz, você concorda comigo também que os guerreiros da luz que ampararam a encarnação dele também não vão proteger ele? Viva a sua vida normal, viva. Se comprometa em apenas dar a esta criança a chance de ter uma religião e de crescer nela. É isso. Não tenha medo de levar seu filho para o terreiro de Umbanda, não tenha medo de que ele vai ser obsediado, não tenha medo que as descargas do terreiro vai pegar o seu filho. Pelo contrário, dentro do terreiro é onde ele está mais protegido ainda. Dentro do terreiro é onde a energia que movimenta vai mexer com ele. Na casa dos meus filhos de santo, existem algumas crianças que tocam atabaque, que tocam instrumentos e que cantam também. E todas as vezes que eu vou na casa dos meus filhos de santo, eu me encanto em ver aquelas crianças ali na curimba, cantando, tocando, movimentando energia. É maravilhoso. É lindo ver um trabalho que a gente faz sendo continuado. Porque eu fiz isso no meu terreiro. E é lindo ver meus filhos de santo hoje fazerem isso. Criança pode frequentar uma gira de Exu? Olha, eu sempre fui em gira de Exu. Sempre frequentei gira de Exu. Sempre. Desde criança, verdade seja dita, quando eu era muito criancinha ainda, eu era criança, a gente era colocado dentro de um quartinho, fechava a porta lá, os Exus incorporavam e depois que a gente podia sair. Eu nunca entendi essa dinâmica do meu avô, mas era uma dinâmica dele e eu tenho que respeitar. E depois a gente saía e ficava cantando, ajudava ali no que fosse necessário. O que nós temos que entender, né, que uma gira de Exu, uma gira de Pombagira, ela deve ser mais para os médiuns serem doutrinados do que os próprios Exus e Pombagiras. Exu, quando vê uma criança, na realidade ele ama, ele não odeia, ele ama a criança, porque ele vê ali a continuidade da religião, a Pombagira vê uma continuidade da religião. E se é um terreiro disciplinado, com médiuns disciplinados, com pais de santo e mães de santo disciplinados, os Exus não vão falar palavrão ali para ensinar as crianças. Eles vão usar uma outra forma de expressar algo que eles estão indignados. Eles vão usar uma outra forma de falar, mas não de uma agressão verbal, como um palavrão, e a criança sair falando depois que aprendeu a falar palavrão na gira de Exu. Ah, pai Paulo, mas tem a bebida, tem o álcool, tem as pombagiras. Ué, como assim tem as pombagiras? As pessoas confundem, isso até cabe outro vídeo, viu? As pessoas confundem a sensualidade da pombagira com a sexualidade. Médiuns que são disciplinados e que aprenderam a se conectar corretamente com a sua pombagira e deixar fluir corretamente a energia dela, elas sensualizam e não sexualizam. Agora, lógico, se o terreiro não é disciplinado, o médium não é disciplinado, a criança vai ver aquela energia sexual ali, ela atrapalha mesmo. Então, isso não é a manifestação real de uma pombagira. Pombagira não fica falando, cantando besteira, cantando que nem... Existem diversos vídeos aí, aliás, eu vou até falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Não fica falando besteira para que não entre no ouvido das crianças e polua a mente delas. Pombagira, ela sensualiza. Exu não fica atacando, não fica fazendo agressões verbais. Logo, a criança pode sim participar de uma gira de Exu e de Pombagira. Pelo contrário, não pode isso não. Pode sim, pelo contrário. Eu já vi casos dentro dessa casa, dentro desse chão, que o Exu tratou de uma criança que estava sendo obsidiada, dançando com ela. Ele chegou, seu Sete Cabeças chegou, deixa eu dançar aqui com o meu amiguinho. Puxou a criança, e aí a corimba cantando, ele começou a dançar, a criança entrou no ritmo dele, dançou. Quando ele passou a capa na criança, a criança... E aí, vamos amiguinho, vamos dançar.
A criança dançou e, segundo o relato dos pais, daquele dia em diante, virou uma outra criança. O Exu tirou, na brincadeira, uma carga energética que estava com a criança. Purificou a criança, sem usar de agressão verbal, sem utilizar uma vela para descarrego, sem utilizar cachaça. Ele usou a dança para poder purificar e limpar aquela criança. E assim também é com a pombagira. A pombagira vai dançar com a criança, vai pegar ela no colo, vai pegar a rosa, deixar com a rosa, vai deixar com um lenço, com o que for. Existem muitos meios de purificar uma criança sem a energia sexual, sem a cachaça, sem o fumo, tacar o fumo na criança. Então, pode sim, crianças podem participar sim da gira de Exu e da gira de pombagira. A questão é doutrinação dos médiuns e doutrinação das médiuns. E aí um terreiro disciplinado entra. Nós temos que deixar o Exu e a pombagira trabalhar do jeito que eles querem. Eu não estou dizendo que você tem que interromper o trabalho deles. Em nenhum momento eu disse isso. Mas se o trabalho de um Exu e de uma pombagira é abrir caminhos para a espiritualidade, para nós, espíritos encarnados que estamos aqui, e nos ajudar a buscar a nossa evolução, logo eles fazem isso com crianças também. E se fazem isso com crianças também, eles fazem da melhor maneira possível. Eles fazem da melhor maneira sem assustar, sem agredir a criança. É isso que vocês têm que entender. É isso que faz a Umbanda ser uma religião linda e maravilhosa. Porque dentro de uma energia de Exu e de pombagira, uma criança pode ser purificada e pode ser salva. Então, criança pode frequentar uma gira de Exu? Sim. Mas o Exu vai dar uma cachaça para ele. Não vai. Não vai dar. Ele oferece ali ali segurando o copo, ele toma o golinho, a criança está ali olhando. Para não ficar com vontade, o que ele faz? Ele vai lá, molha o dedo, molha nos pulsos dela, ou então pega uma outra caneca com água e dá para a criança. Eu já vi isso acontecer. Exu respeita a integridade física e psicológica da criança. Pombagira respeita a integridade física e psicológica da criança. Então, crianças podem ir na gira de Exu? Sim, podem ir. Podem ir sim. É claro que tem que ser um terreiro de sua confiança, num terreiro onde você acredita, onde a paz reina ali, onde o Lorum e os sagrados orixás estejam ali. Como os pais podem ajudar as crianças a entenderem melhor a religião da Umbanda? Uma boa pergunta. Olha, para os pais começarem a ensinar a sua própria Umbanda, a Umbanda para os seus filhos, eu vou fazer aqui uma analogia com a escola. As crianças são ensinadas a ler e a escrever na escola, mas de nada adianta se os pais em casa também não auxiliam seus filhos nas tarefas, não cobram dos seus filhos para fazerem as tarefas. A educação começa em casa e a escola é uma extensão dessa educação. Trazendo para o meio religioso, os pais têm que entender que o terreiro é uma extensão da educação religiosa que você tem que dar em casa. Logo, você tem que estudar. Você tem que saber o que é Umbanda, saber o que são orixás, saber o que são entidades de trabalho, saber as energias que existem, para você poder aos poucos ir orientando o seu filho de acordo com a idade dela e ir adaptando a sua forma de ensino de acordo com a idade. Para isso nós temos o nosso MMF, o Método Me Fundamenta, onde nós temos ali desde o leigo até o médio mais tarimbado deveria fazer esse curso, porque é um curso todo voltado para o aprendizado, onde eu, Paulo Ludogero, te ajudo a te conectar com seus guias com total confiança. Eu ensino a Umbanda de uma forma descomplicada, para todos, e todos podem aprender ali naquele momento. E com o conteúdo você aprende, você vai aprender e vai poder transmitir para o seu filho com total confiança, sem medo de errar. E com esse entendimento, vocês vão proteger o seu filho também com o ensinamento para não sofrer intolerância religiosa nas escolas, como o meu filho sofreu. Aliás, o curso que eu dei aqui para crianças da minha casa foi para isso. Porque meu filho sofreu uma intolerância religiosa na escola
E eu fiquei sem ação. E o Preto Velho me aconselhou na época, ensine as nossas crianças. E a partir do momento que eu comecei a ensinar as crianças e também o meu filho, ele levou o conhecimento adquirido aqui para a escola. E lá ele começou a não brigar, mas a debater sobre religião, a ensinar e até explicar. E com isso, estou falando a verdade, veio pais de alunos aqui conhecer a nossa casa, veio o professor conhecer a nossa casa. Porque naquele momento nós conseguimos expandir. Então se dê a oportunidade, se dê esse presente. Estude e ajude seu filho a estudar também e conhecer melhor a religião. Agora eu quero dar um alerta a todos vocês. Cuidado com os comentários sobre a Umbanda na internet. Se você é contra a incorporação online, é contra a magia negativa, é contra a amarração, é contra a sexualização das entidades, é sobre diversos conteúdos que existem na internet, assim como você proíbe os seus filhos de conteúdos que você não acha que seu filho deve ter acesso, então restrinja também seu filho a esses acessos. Restrinja, porque se você deixar aberto, ele pode pegar esses conteúdos e trazer para ele como verdade. Então restrinja, seja vigilante, pegue na mão do seu filho dentro desses conteúdos de internet e ajude-o a escolher os melhores conteúdos para que você sim possa ser um guardião do seu filho na internet, para que ele não caia num mar aí revolto de informações que muitas vezes mais prejudica a informação, mais prejudica a educação religiosa da criança do que ajuda. E agora quero dar uma dica para você aproximar os seus filhos da Umbanda, para que os mesmos cresçam sobre as bênçãos dos sagrados orixás. Eu muito falo nos meus vídeos, nas minhas aulas, sobre a interpretação dos pontos sagrados. A interpretação do significado dos pontos. E com isso, você estudando, você aprendendo, você vai aprender a interpretar os pontos. Você vai aprender a ver que cada ponto é uma oração. E se é uma oração, você pode cantar com seu filho, explicando aquele ponto, estudando aquele ponto e levando-o a entender aquele ponto cantado. Com isso, com ele na curimba, ele sabe o que canta, ele sabe o que está cantando, ele sabe o que está rezando, ele sabe a energia que ele vai movimentando, mesmo que inconsciente, ele vai aprendendo. Então ensine seus filhos e para você também, aprenda a interpretar os pontos, a interpretar como os pontos devem ser. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Se a coral é sua cinta, a jiboia é sua laça. Se a coral é sua cinta, a jiboia é sua laça. Oi, que zoa, e caboclo mora na mata. Tudo bem, eu cantando sou pior do que qualquer outra pessoa, que eu desafino até parabéns para você. Nós vamos aqui, ó. Se a coral é sua cinta, coral. A coral tem as cores preto, vermelho e branca. São executores da lei. Então, à minha volta estão os executores da lei. Estão os executores da justiça e da lei de Deus. Se a coral é sua cinta, então à minha volta inteira eu estou protegido. Se a coral é sua cinta, a jiboia é sua, a laça. A jiboia é uma das cobras mais fortes do mundo. Então, laça está aqui em cima. A força do espiritual está caindo sobre mim. Oi, que zoa, e caboclo mora na mata. Que zoa, é um mantra. Caboclo, matas de Oxóssi. Eu estou pedindo para que os sagrados executores da lei e a força da espiritualidade me conduza à força dos caboclos e à força das matas. É um modo que você tem para você aproximar os seus filhos da curimba e aproximar os seus filhos da Umbanda. A outra é você pegar um orixá, por exemplo, Oxum. Vamos entender este orixá, que é o amor, e abraçar seu filho com amor e falar assim, eu estou te dando o amor de mamãe Oxum. É pegar a representação do arquétipo daquele orixá, ensinar o seu filho, ensinar a sua criança e abraçá-la e trazer para a sua vida real. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder. Vamos ajudar as nossas crianças a entender melhor a Umbanda. Axé!